Pode ser, irmãos. Tudo bem? Tudo certinho? Chegamos, né? Chegamos vivos na presença do Senhor. E hoje, em especial, é um culto de ensino bíblico, nas quintas-feiras. Nós iremos trazer aqui um tema específico. Temos falado nas últimas semanas, especificamente sobre a Bíblia. Então, alguns aspectos dentro da palavra do Senhor, que é o nosso manual de vida, mas a gente trouxe algumas abordagens específicas, momentos de avivamento, de renovo, de restauração, e hoje nós vamos trazer também mais uma abordagem no final. Bem, mas antes disso, vamos colocar de pé, fazemos oração. Entregarmos a nossa vida, nosso coração ao altar do Senhor. É verdade que vivemos dias trabalhosos, mesmo principalmente no final de ano, ainda tem a chuvinha, mas estamos aqui porque o Senhor nos sustentou, o Senhor tem preservado a nossa vida, a nossa casa. Temos muitos motivos para glorificar ao nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, primeiramente, Senhor, agradecemos a Ti. Agradecemos pela vida, agradecemos pelo que o Senhor representa por nós. Agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, grandioso, maravilhoso, conselheiro. Deus, não tem faltado do Teu amor, do Teu cuidado para com a Tua igreja, Senhor. Glorificamos por estarmos na Tua presença, mas pedimos ainda, Senhor, nos aceita diante do Teu altar. Pobres, necessitados que somos, carentes do Teu perdão, Senhor. Ah, Senhor, como somos falhos, imperfeitos, mas, Senhor, reconhecemos o poder que há no sangue de Jesus, que foi vertido na cruz por cada um de nós. Mas, Senhor, que no ministrar da Tua palavra, Você esteja visitando os nossos corações, falando com cada um de nós, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Irmãos, hoje queremos passar aqui diretamente para o ensino da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, a partir do versículo 10. Atos 17, versículo 10. Eu peço que todos os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor. Amém? Diz assim, Atos 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Vamos ler juntos esse versículo, fazendo favor? Versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Amém. Meus irmãos, como nós temos falado aqui, iremos falar a respeito de um momento específico aqui da palavra do Senhor, acerca dos crentes de Bereia, ou seja, os crentes bereanos. Mas antes de nós entrarmos aqui nesse texto, nesse contexto, gostaria de trazer para os irmãos duas reflexões aqui em paralelo. Quando nós olhamos hoje no nosso dia a dia, muitas das vezes a gente pensa assim, não, que fulano, né? Tal pessoa tem poder, tal pessoa tem uma posição, tem um conhecimento diferente. A gente, no nosso olhar humano, a gente compara assim, né? Quem é mais importante, quem está melhor vestido, a gente tem essas coisas, tem? Ainda mais quando a gente vê nas redes sociais, entendeu? A gente fica comparando quem é mais, quem é menos. Vamos parar só com esse ponto. E um outro paralelo que foi com os irmãos, uma outra reflexão que a gente quer fazer, mesmo com todo,
esse contexto que nós vivemos, pessoas que querem ser muito melhores que as outras, um tem mais razão que as outras, nós temos também um crescimento do Evangelho, não é? Só nessa rua aqui a gente vai ver de umas 5 a 7 igrejas. E é natural que o crescimento, as igrejas crescendo, o número de igrejas, nós temos cada vez mais pregadores, pessoas que leem a palavra, que pregam a palavra do Senhor, que convivem no meio do Evangelho. Temos pessoas que estudam, teólogos, escritores, autores. Então nós temos esses dois paralelos que eu gostaria de fazer para os irmãos antes de entrarmos aqui no tema de hoje. O mundo, cada vez querendo, as pessoas querem comparar quem sabe mais, quem sabe menos, status, e temos o crescimento de número de igrejas, de pessoas que pregam, teólogos, escritores e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso? Irmãos, se nós formos olhar pelos recursos que nós temos, tecnológicos, redes sociais, os aparelhos e tal, nós temos muita ou pouca informação? Muita informação, não é mesmo? A quantidade de informação que a gente recebe aqui por dia, muita informação. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente recebe muita informação, mas pouco conteúdo. Às vezes a gente está preocupado com querer saber muita coisa, mas a gente passa a viver pouca coisa. A gente quer conhecer muito de tudo, saber de tudo, e passa a viver pouco. Às vezes a gente acha que entende muito sobre algo. Vou pegar aqui. Eu entendo muito o que eu preciso. Entendo só eu. A gente acha que entende muito. E nós colocamos nossa vida no centro de algo. Mas aí a gente começa a falar assim, não, mas sobre esse assunto aí, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente começa a colocar as nossas opiniões, Então a gente acha que entende, acha que sabe mais que o outro e fica comparando. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o tema que a gente quer trazer aqui hoje é acerca dos crentes de Bereia. E nós vamos ver aqui, esse versículo especial, o versículo 11 que nós lemos, que é uma característica muito importante dos crentes de Bereia. Eles ouviram a palavra de bom grado e receberam. E quando nós fizemos aqui esse primeiro alinhamento, de as pessoas que se esforçam cada dia mais para buscar conhecimento, e está tudo certo, nós temos que fazer mesmo, mas às vezes a gente prioriza mais o nosso esforço do que ter uma vida de intimidade com o Senhor. Às vezes a gente acha, porque eu leio muito, Felipe, leio a Bíblia, já li de frente para trás, para frente, leio um monte de livro, a gente acha que isso vai te ligar com Deus. Esforço humano, nosso esforço, nosso conhecimento, nada disso vai te tornar mais próximo de Deus. O que nós queremos aqui, irmãos, é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Graça e conhecimento não é só conhecimento, mas também nós precisamos do conhecimento. Nós como igreja do Senhor, nós queremos poder de Deus e vida baseada na palavra do Senhor. Mas para basear na palavra do Senhor, nós precisamos de quê? Conhecimento, de entender, de buscar. E nós vemos às vezes pessoas com muito estudo, horas e horas de estudo, e nós temos que estudar sim a palavra do Senhor, conhecer cada dia mais, mas pouca vida de devoção. Muita leitura, às vezes até no automático, achando que é Bíblia mais um livro, mas pouca intimidade, pouca devoção com o Senhor. Tem um versículo, Efésios 5, 6, se você conseguir abrir também, fazendo um favor, Efésios 5, 6. Diz assim: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Em Tiago 1,16 diz: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Lembra que eu falei, a primeira frase que eu falei aqui, que às vezes a gente fica comparando quem sabe mais, quem sabe menos, quem busca mais, quem busca menos? E muitas das vezes, irmãos, nesse meio evangélico que a gente está inserido, nós temos que ter um cuidado, para nós não sermos enganados por palavras tolas, por pessoas que às vezes acham que sabem, ou acham que têm um conhecimento, e a gente segue aquilo ali, ouve e já vai, mas a palavra do Senhor nos ensina também que há muitos falsos mestres.
E nossa preocupação, irmãos, não é, né, quem está lá fora, não é nós aqui. Nós, eu e você, para nós não sermos falsos mestres, para nós não sermos enganados por palavras tolas, por palavras quaisquer. Às vezes uma pessoa pega um texto, fora de contexto, aplica, e a gente acredita que aquilo ali vai cegamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre os crentes de Berea. Amém, irmãos, até aqui? Amém? Estão entendendo qual é o propósito da mensagem de hoje? Por que nós estamos falando sobre a Bíblia? Sobre, né, questão de comparar quem sabe mais, quem sabe menos, a importância de buscarmos a palavra do Senhor. Então tá bom. O tema de hoje aqui é crentes bereanos. Mas antes de falar, né, dos crentes que estavam em Berea, eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos acerca de algo que é enriquecedor para nós, é conhecimento. Você pode projetar, Bruno, fazendo um favor? Um mapinha? Porque o contexto que nós estamos vendo aqui, irmãos, era no contexto que Paulo estava na sua segunda viagem missionária, né? Segunda missão de Paulo. E é interessante nós tentarmos observar aqui, naquela parte de baixo, onde obrigado, meu amor, pensa. Não se atém aos detalhes dos nomes, tá? Os nomes de cada uma das cidades que eles estão. Só para os irmãos se situarem um pouco. Tá bem, obrigado. Só para os irmãos se situarem um pouco aqui de algumas das cidades. Jerusalém está aqui. Então Paulo e Silas, eles saíram para pregar a palavra do Senhor. Eles fizeram todo esse caminho, eles saíram, foram na região da Síria, na Antioquia, aqui na Cilícia, Capadócia, algumas cidades que eles já tinham ido antes, e o objetivo deles, irmãos, era de visitar os irmãos que foram edificados na primeira viagem que foi realizada, os irmãos que se converteram, as igrejas que se converteram, as igrejas que foram fundadas. E Paulo e Silas vieram fazendo, né, todo esse trajeto para pregar a palavra do Senhor, para ensinar, para passar as doutrinas até mesmo. E tem algo interessante aqui. Nesse momento aqui, mais ou menos, o propósito de Paulo era de passar para essa região, de ir para a região da Ásia. Era o que estava no coração dele, de avançar para a região da Ásia, aqui principalmente da Galácia, dessa região para cá. Mas aí o que aconteceu? O Espírito Santo impediu. E aqui, irmãos, tudo que nós vamos falar aqui na palavra do Senhor, mais uma vez, não adianta nada eu falar aqui história para lá, para cá, viagem, cidades aqui, se eu não parar um pouquinho e aplicar para a minha vida. Então aqui mais uma aplicação. Eles queriam ir para onde? Para cá. Aqui o Espírito Santo falou para os irmãos, não para aí não. Passa a Macedônia. Então eles vieram para essa região aqui. Para essa região. Irmãos, às vezes a nossa vida, mesmo sendo servos, a gente não entende os planos de Deus. A gente quer fazer algo e o Senhor fala assim, não, é para ir para cá. Aqui tem algo para você. Nossa vida também, nós temos nossos planos, nossos projetos, e muitas vezes o Senhor fala assim, não é isso que eu tenho para você. Só que tem uma diferença. Quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, é diferente. Porque você vai saber que você pode passar por situações fáceis, difíceis, por lutas, mas o Senhor vai estar com você. O Senhor é contigo, porque foi a direção do Senhor. Mas aqui eles passam, né, por essa região, visitaram muitas cidades, né, passaram aqui em Trote, passaram para Macedônia, como foi a palavra do Senhor para eles, né, receberam que foram hospedados por pessoas que receberam de bom grado. E aqui, especificamente nessa região aqui da Europa, está aqui, Berea e Tessalônica, é onde nós vamos falar um pouquinho mais nessa noite. Né, depois daqui eles foram indo para a região aqui da Grécia, Corinto, Atenas, até depois voltar para Jerusalém. Mas o importante nós situarmos aqui é só um pouco, né, do que foi essa viagem missionária, as cidades que eles passaram, né, os planos de Deus na vida deles aqui. Timóteo também, que participou com eles de alguma dessas cidades que eles visitaram. Aí você vai falar assim, Felipe, então tá bom, né? Se Deus orientou, vai ser tudo beleza, só vitória. Só vitória, só vitória, só vitória, nossa vida de crente. É só vitória, irmão? Não. Tem luta também. Mas independente se altos e baixos, importa que o Senhor está contigo. E a vitória de Jesus já foi decretada lá na cruz do Calvário. Mas às vezes a gente fica esperando muito algo que vai acontecer. Não, Deus vai me dar a vitória, Deus vai me dar a vitória. Deus vai te dar a vitória aqui nessa vida sim.
Mas pode ser que ele te responda algo que você está pedindo, pode ser que ele não te responda, pode ser que ele te dê algo que você está precisando, que você está querendo, ele não te dê. Não importa, o mais importante é a maior vitória que a gente possa ter já foi decretada na cruz do Calvário. Então a gente tem que se empoderar mais daquilo que Deus já fez. A maior vitória, a maior promessa. Mas eles tiveram problemas ali, tiveram? Paulo e Silas foram para onde? A gente conhece lá? Foram parar na prisão. Foram parar na prisão, eles estavam pregando o Evangelho, estavam pregando a palavra do Senhor, foram parar na prisão. Mas o Senhor fez o que também? Luciano? Paulo e Silas estavam na prisão, foram presos, eles estavam fazendo o quê? Cantando e orando. E Deus fez o quê? Abriu a cadeia, salvou o carcereiro. A nossa vida na presença do Senhor, assim, o Senhor nos surpreende. Mas aqui vamos então ao ponto focal de hoje. Fizeram todo esse trajeto, chegaram aqui em Tessalônica e Bereia. E nós vamos falar um pouco aqui, irmãos, uma comparação entre os crentes de Tessalônica, nessa região aqui de Tessalônica, e os crentes que estavam em Bereia. Aqui nesse capítulo 17 mesmo, fala um pouco dos crentes de Tessalônica, até mesmo Paulo ele escreve aos Tessalonicenses, primeiro Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses. E essa região aqui de Tessalônica, ela ficava numa região até bem importante, uma região até um pouco rica, que se você for olhar, vocês estão vendo aqui que aqui é tudo mar, tá vendo? Mar aqui e tal. E é uma região, tá vendo? Várias cidades, uma próxima do outro, ou seja, Tessalônica está aqui no meio de uma rota de comércio, um lugar até estratégico, pessoas indo, vindo. E Paulo e Silas, eles foram ali para pregar. E tinha até um templo, uma sinagoga, que eles ficaram pregando ali 3 sábados seguidos. E, mediante a palavra deles, que eles estavam pregando, eles pregavam sempre do reino de Cristo, sempre da cruz, da crucificação, da ressurreição. Vidas foram salvas, foram alcançadas. E, irmãos, é importante nós sempre reforçarmos que a nossa principal mensagem não é de você vai ter dinheiro aqui, você vai conquistar, você vai fazer. Nossa principal mensagem é a cruz, é a ressurreição, é que Jesus está vivo. Isso que salva. Não é falar assim, Gabriel, você vai ter dinheiro, Deus vai te ajudar, Deus vai te fazer um homem grande. Isso não salva, isso atrai gente para a igreja. Vai, se eu falar aqui então que vai todo mundo ganhar aqui, não sei quanto, vai lotar. Mas o que salva é a mensagem da cruz. O que salva é o Evangelho de Jesus Cristo. Saber que Jesus está vivo, Ele está operando, o Espírito Santo de Deus está trabalhando no nosso coração. Isso salva, isso liberta, isso perdoa, isso. E aqui, irmãos, nessa região de Tessalônica, muitos judeus foram salvos. Havia muitos judeus e desses muitos foram salvos. Até mesmo gregos, pessoas ali que viviam idolatria, paganismo, pessoas foram alcançadas pela palavra do Senhor, homens e mulheres. Aí você vai pensar aqui, tá tudo fácil. Estão pregando, pessoas convertendo, está tudo fácil. O que começa a acontecer? Inveja, traição, revolta, tumulto. E sabe quem foi que se revoltou contra Paulo e Silas? Os da igreja, judeus, que estavam lá ouvindo a palavra. Sabe por que a gente está fazendo esse paralelo entre Tessalônica e Bereia? A gente vai comparar. O que os bereanos tinham de diferente do Tessalônica? Os tessalonicenses que receberam a palavra, creram, se converteram, mas os próprios que eles estavam, eles começaram a ter uma inveja no coração, um sentimento de traição, de orgulho. Eles achavam, sabe o quê? Eles achavam que o fato de Paulo estar pregando ali, acerca do reino de Cristo, eu falei, não, isso aí não pode, porque aí vai substituir o nosso rei, o nosso imperador César, não pode. Então eles começaram com esse sentimento de revolta, de inveja, de traição, perseguir Paulo e Silas, perseguir o povo do Senhor. Irmãos, é interessante como nós falamos, sempre que eu for falar aqui sobre algo histórico, algo que está aqui na palavra do Senhor, temos que aplicar a nossa vida, nós que estamos. Às vezes, irmãos, nós estamos na igreja, às vezes estamos ouvindo a palavra, às vezes no meio do evangelho, nós deixamos que os nossos sentimentos, as nossas prioridades,
as nossas razões dominem o nosso coração para contestar. Não, essa palavra do pastor eu não concordo, não concordo não. E o pastor está pregando, ele está pregando bem, né? Mas também, né? Ele é assim. A gente começa a invejazinha, vai entrando. Não, mas ele é pastor e é profeta. Não, mas não, acho que essa profecia dele é de Deus, não. Mas essa palavra dele tirou da onde? Ele colocou de quem? Irmãos, julgamento o tempo todo nós estamos sujeitos a isso. E são sentimentos que aconteciam na vida deles ali, ligado? Os judeus ali, aqueles que eles estavam começando a se revoltar, montar sempre, sabe, fazer um botinho, vamos armar contra Paulo assim, esse negócio aí, está tendo uma coisa errada. Mas irmãos, às vezes a gente usa até, sabe o quê? Não, estou sentindo algo no meu coração, é de Deus, hein? Você está sentindo algo no seu coração, você tem que ir para o médico, ele está infartando, alguma coisa aí. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele fala ao coração, ele fala, você não tem dúvida, ele fala. Claro que nós temos que fazer prova do Senhor, é isso mesmo, Senhor, você está faltando um pouco de fé no meu coração, para eu saber se é o Senhor mesmo. A gente pode, né, buscar a palavra do Senhor, pode buscar um conselho na igreja, com os pastores, com os irmãos à frente. Aí é questão de fé. Agora sim, não, essa palavra que o pastor pregou, no meu coração não bateu muito não. O que a palavra do Senhor nos fala? Que o nosso coração é o quê? Enganoso o nosso coração. Aí às vezes a gente coloca o nosso sentimento, o nosso coração acima da palavra do Senhor, acima da profecia. E começa a fazer isso aqui, motim, tumulto, contra o pastor, contra a igreja, contra o irmão, contra a irmã, contra a senhora de frente, contra a líder, contra o grupo de louvor. Aí começa. De novo, nós estamos aqui para exortar, irmãos. Nós pegando a palavra do Senhor e trazendo o que ela tem de ensinamento para nós. Então nós temos cuidado, inclusive eu, quando eu estou falando aqui, né, eu já fui edificado quando fui, né, meditando na palavra do Senhor, mas minha responsabilidade aumenta mais ainda. Eu estou pregando para dentro de mim, eu estou falando para ele e mim. Todos nós não somos melhores que os irmãos, pelo contrário, estamos aqui todos esse mesmo propósito. Então, coisas que se levantaram. Houve a perseguição, né, como nós falamos, e nós lembramos até no começo de Atos, como eles foram visitados, Pentecoste veio, operação do Espírito Santo, povo de Deus, e começou a ter perseguição, né? E aqui também perseguição. Aí eu te pergunto, a perseguição mata a obra de Deus? Mata o Evangelho? Mata a Bíblia? Não mata. Perseguição não mata não. Se você está em nome de Jesus, se você está baseado, bem embasado na palavra do Senhor, a perseguição não vai te matar. O que a palavra do Senhor nos fala lá em Mateus? Bem-aventurados quando sois perseguidos em meu nome. Então, se você está em nome de Jesus, pregando a palavra do Senhor, você está cheio do Espírito Santo, sabe de uma coisa, irmão, a perseguição dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, onde quer que você esteja, você é feliz, você é bem-aventurado. A perseguição não matou a obra do Senhor. A perseguição, sabe o quê? Sabe quando você, às vezes, quem já brincou aí aquele bombeirozinho, tem quando você bota fogo, assim, bombril? Aí você olha aqui, né? Aí tá pegando fogo. Quando você balança mais, o que ele faz? Fogo se espalha. Aqueles que perseguem a igreja do Senhor, quanto mais a igreja é perseguida, mais o fogo espalha. Quanto mais você é perseguido no seu lugar de trabalho, mais você pode testemunhar no nome do Senhor. Olha, mas a Luciana está passando por isso, mas ela continua feliz, orando, glorificando. É o fogo espalhando, é o fogo. A perseguição não mata o servo, irmão. Pode matar a sua vida física, às vezes você ser ferido fisicamente, ou algum bem que você acha que você perdeu, você não está perdendo nada, você está ganhando. Aquele que perder, está ganhando. Você quer ganhar a sua vida, você perde com o mundo, você morre com ele. A perseguição não matou o servo do Senhor, mas como nós falamos, só porque eles obedeceram à vontade do Senhor lá, né? Obedeceram o Espírito Santo, eles tiveram que sofrer também. Então, sabe uma coisa, se você está obedecendo ao Senhor, se está sendo fiel, você não está livre do sofrimento não, tá? O Senhor fala que nós vivemos tempos trabalhosos, né? E faz parte da nossa vida o trabalho, mas o Senhor está conosco, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm o Senhor. Não, coloca 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, por favor.
Nós estamos quase acabando a parte de Tessalônica, para depois a gente entrar propriamente dito em Bereia. Os irmãos entenderem um pouco desse paralelo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler alguns versículos. Eu peço a paciência e a compreensão dos irmãos, porque aqui vai dar uma resumida do que foi a igreja de Tessalônica, né, os Tessalonicenses. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, ou seja, mas eles pregaram a palavra, mas não foi só palavra, não. Foi exemplo, mas também em poder. Lembra o que a gente falou? Não adianta só você ficar citando o texto bíblico para lá, para cá, falar que conhece a Bíblia de lá para cá, ler todos os teólogos do mundo aí, só isso não. Você tem que buscar, mas não é só isso não. Mas em poder, irmão, servo do Senhor é palavra de Deus e poder, é graça, e é Escritura. E no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Pode passar. E vós fostes feitos nossos imitadores, ou seja, ele tinha testemunho. E do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Olha lá, eles receberam a palavra, mesmo com perseguição, com tribulação, com prova, eles receberam a palavra do Senhor com alegria, com o gozo do Espírito Santo. Pode passar. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e a Caia. Então, mesmo que muitos que vieram do paganismo, do crime, tantas outras coisas, tantas outras crenças, judeus que viviam a lei propriamente dita, eles que se converteram, tiveram experiência com o Senhor, se tornaram exemplos mesmo diante da tribulação. Pode passar. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, que é a região ali que nós falamos, e a Caia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Lembra o que a gente falou? Persegue o povo do Senhor e o fogo espalha, o fogo espalha. De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Pode passar? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como os ídolos nos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, como nós podemos ver aqui, eles se converteram de crença a ídolos, irmãos. A ídolos. E tiveram tantas experiências com o Senhor. Foram até mesmo considerados exemplos. Né? E agora nós vamos falar um pouco sobre os crentes de Bereia. Só para resumir aqui, os Tessalonicenses, eles receberam a palavra do Senhor, se converteram, tiveram experiência com o Senhor, mas eles tinham algo que nós vamos ver juntos aqui a respeito dos crentes em Bereia. Bereia, irmãos, isso, obrigado. Bereia, como vocês podem ver, está bem pertinho aqui, tá vendo? Tessalônica está aqui, Bereia está aqui, é uma região bem próxima. Só que Bereia é uma cidade, é uma região bem menor, mais simples, vai ser que 70 quilômetros de Tessalônica. Paulo e Silas, eles foram perseguidos, pregaram a palavra do Senhor, eles foram para Bereia, logo em seguida. E a gente pode pensar assim, mas eles fugiram, filho, eles foram covardes. Tem hora, irmão, tem hora que Deus te permite que isso aconteça na sua vida, para você seguir adiante. Você deixou ele no legado, deixou aquilo que foi a palavra do Senhor, e você segue adiante. O ensinamento foi deixado, ele seguiu. E Jesus mesmo disse, quando perseguirem uma cidade, você foge para outra. Você não é só palavra, alguém foi, alguém alcançou e tal, segue adiante, bate os pezinhos lá, se quem quiser receber, você bate no meio dos pés e segue adiante. Mas o importante é nós não desanimarmos diante de perseguições, diante de situações que às vezes estão levando a palavra. Não desanima. Filho, eu falei com uma irmã, uma palavra de Deus, ela não deu atenção, ela não me ignorou, foi grosso comigo, o irmão foi grosso comigo. Amém, irmão, você lançou a palavra, você lançou a semente. Pode ser que a semente não brote naquele momento, mas em algum momento vai brotar, ou com outra pessoa que for usada pelo Senhor. Mas mais importante é nós não desanimarmos de lançarmos a semente e a palavra do Senhor. E como nós falamos, a cidade de Bereia, ela era um pouco menor, próxima ali, mas era onde Deus queria que eles fossem.
E às vezes, meu Deus, nos leva onde nós achamos que, por que eu estou indo para lá? Igual o Jonas, queria ir para um lugar, Deus mandou para outro. Mas é propósito de Deus, o propósito de Deus nos enviar há lugares que às vezes nós não queremos, mas a vontade do Senhor. E em Beré também tinha muitos judeus. Tinha judeus ali, tinha gentios. E tinha uma característica que nós vamos aprofundar agora. Falamos de Tessalônica, o que estava acontecendo. E nós vamos agora aqui, Atos 17:10. Atos 17:11. Deixa a Bíblia aberta aí e a gente acompanha junto. O que diz Atos 17:11? Ora, estes foram mais nobres. Foram mais o quê? Nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica. Olha que interessante, irmãos. Mesmo nós falamos, né, que os tessalonicenses viveram, né, que eles vivenciaram essa experiência do Senhor. Paulo cita aqui, na verdade, Lucas que escreveu, né, o livro de Atos, mas Paulo só nos mostra aqui que eles foram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica. E por que eles foram considerados mais nobres? Porque eles receberam a palavra de bom grado. E esse sentido aqui, irmãos, de falar que eles eram mais nobres, representa de que eles eram mais equilibrados, eles estavam com a mente e o coração mais abertos ao ouvir a palavra do Senhor, eles estavam interessados em aprender, eles queriam mais da palavra. A palavra fala que como se tivesse sede, ávido pela palavra, eles queriam mais. Os tessalonicenses receberam a palavra, não se converteram, mas os de Bereia aqui, eles receberam de bom grado, eles queriam mais, eles estavam muito interessados. Eles não estavam com preconceito de quem estava pregando ou o que estava sendo pregado. Sabe o que eles estavam fazendo? Paulo disse eles pregando por 3 sábados seguidos. Eles iam na palavra assim, ó. Entendi. Peraí. É verdade, amém. O Messias que ia vir, né? Isaías que fala isso, né? Amém, Isaías fala isso mesmo. Paulo está falando de Jesus que veio, morreu, ressuscitou e está vivo. Não é verdade, mas Isaías fala mesmo. Então os bereanos, eles iam pegando ali, não tinha Novo Testamento escrito no altar, não, naquela época. Então os bereanos estavam ali na pregação de Paulo e Silas, eles iam ouvindo as profecias que estavam se cumprindo, aquilo que era o Velho Testamento, eles iam confirmando. Que bênção, glória a Deus, é mesmo. Eles não estavam ali, sabe, querendo confrontar. Não concordo com quem falou, não. Esse pastor fala um negócio assim, bobeira. Eles não estavam com o coração contencioso, não estavam com inveja, com um sentimento de revolta do que estava sendo pregado. Eles estavam com a mente e o coração abertos a ouvir a palavra do Senhor. Eles queriam aprender mais. Não estavam ali, comendo a Bíblia dentro deles. Esse sentimento, irmãos, é muito necessário para nós. Por isso que eles eram considerados mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra do Senhor de bom grado, com alegria, querendo mais, sem preconceitos, sem pré-julgamentos. Às vezes a gente conhece, o irmão está cantando, pregando, tocando aqui, a gente conhece e a gente fica assim, mas fulano não sei não. Ele fez isso tal dia. Não. Sabe? A gente não pode deixar que esse sentimento suba o nosso coração. Esse tipo de sentimento, irmão, isso causa contenda, isso causa separação. Isso não vai mudar em nada, Deus, tá, irmãos? Não mudar nada, Deus vai mudar você vai perder, eu vou perder. Quando a gente começa a julgar, quem está pregando? Que palavra é essa? Sei não, acho que isso não é de Deus não. Não fique julgando, porque lembra que a gente falava no comecinho? Não fique comparando se você tem mais ou menos conhecimento. Não fique comparando quem tem, né, mais ou menos. Não. E não fica também assim, falando, eu acho que não. Não, nós não podemos viver de eu acho. Não podemos viver de eu acho. O que a palavra do Senhor diz? O que a palavra do Senhor diz? Não, a palavra aqui de amém. Sim ou não. O que a palavra do Senhor diz? Não, a palavra do Senhor diz isso. Às vezes pode ser que haja um entendimento, uma interpretação sobre um ponto ou outro um pouquinho diferente, mas a essência da palavra não podemos contestar, irmãos. Não podemos contestar. Nós temos que receber a palavra do Senhor de bom grado, de coração aberto, sem preconceito. E diz assim, Provérbios 2:12-11, o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo.
Irmãos, nós precisamos amar cada dia mais a palavra. Quanto mais nós amamos a palavra, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais Deus vai estar trabalhando no nosso coração, mais nós vamos nos assemelhar a Cristo. Mas nós não podemos rejeitar a repreensão, a exortação. Aqui fala, o que odeia a repreensão é tolo, ou seja, vacilou, você que está perdendo. Não é o pastor que está perdendo, não é Deus que está perdendo, nós que estamos perdendo. Inclusive, Provérbios, então, tem vários versículos que falam que aquele que rejeita a repreensão, que rejeita a palavra de correção, a exortação, a palavra, o conhecimento, sabe o que você tem de destino? Pobreza, desprezo. Você vai ser rejeitado. É como quando a gente vê lá em Apocalipse: vou me dar tiro da minha boca. Nós que somos limitados, nós que somos expelidos para fora, porque a gente está rejeitando a palavra sendo pregada. E aí, qual que é a minha posição e a sua? Como que eu estou recebendo a palavra do Senhor? E aqui não é a minha palavra, a palavra do Filipe, não. Eu estou recebendo a palavra do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente faz até cara feia, sabe? Eu chegando e começa a cruzar o braço. A gente fica julgando assim, de uma forma que, será que essa palavra de Deus? Será que isso é? Eu acho que não. Irmãos, o Senhor nos chamou não para ser represa. Sabe como é que é uma represa? A água vem, você fecha ali, segura um pouquinho a água, e a água, se a água começa a subir muito, essa água até transborda, vai para lá um pouquinho, mas está ali, está sempre pegando a sua água. Deus nos chamou para sermos fonte. Aquele que crê na palavra, aquele que crê em mim, rios de águas e fontes fluirão do seu ventre. Nós precisamos ser fontes, irmãos. Temos que ser fonte de água viva. Não é ser represa, não. Essa palavra foi para mim. Não, essa palavra foi para mim. O culto hoje foi para mim. Esse culto foi para mim. O culto foi para a gente. A palavra. É assim. Não gosto desse versículo, não gosto desse texto, não gosto desse pregador. Que a partir de agora, eu e você possamos pensar assim: amém, irmão, não estou aqui que essa palavra possa abençoar aquele irmão que está precisando. Que essa palavra possa ajudar aquele irmão, olha, está realmente, eu conheço aquele irmão, mas está passando por essa necessidade. E nós possamos não ficar julgando o pregador, o profeta, mas que possamos pegar o recado do Senhor, a revelação do Senhor, o que o Senhor quer aplicar nas nossas vidas. E não ficar julgando, não, isso aqui é para mim, isso eu gosto, eu não gosto. Não, irmão. O louvor não é para a gente, o culto não é para a gente. A gente acha que é para chegar aqui, né? Chegar aqui na igreja e ficar igual a ser represa, só receber. Deus nos chamou para transbordar, para multiplicar rios, fontes de águas vivas que não se vê todos os dias. Amém, irmãos? Tá bom. E aqui, os bereanos, eles aceitavam a palavra do Senhor de bom grado. Eles aceitavam a correção, não levavam para o lado pessoal. Às vezes a gente ouve uma mensagem, alguém fala com a gente no dia a dia, na correria, e a gente fala assim: a gente fala isso porque ele sabe do meu problema, ele sabe que eu estou passando por isso. A gente começa a levar para o lado pessoal. Não gosto desse pregador, não gosto desse irmão, não gosto desse profeta. A gente começa a levar para o lado pessoal. Também não gosto. Quem está perdendo é a gente. E eles não levavam nada para o lado pessoal, não levavam pelas discordâncias. Irmãos, não há problema nós discordarmos de opinião, sabia? Inclusive Barnabé, ele queria estar nessa viagem aqui, ele não esteve, por quê? Ele e Paulo discutindo, vamos seguir o seu rumo. Olha, você vai para cá, vai para lá, está tudo certo, tá? Vamos servir, vamos realizar a obra, está tudo certo. Não podemos perder a essência da palavra, não podemos ficar falando mal um do outro, isso não. Isso é contenda, dissensão, isso não. Discutir, está tudo certo, irmão. Não, só tem como a gente crescer, aprender mais, se tiver divergência de opinião, senão vai ser assim: um falou uma coisa e virou rei, virou lei. Não. Eles recebiam a palavra do Senhor, eles conferiam lá se estava tudo certo, e eles aprenderam: amém. Isso aqui, Paulo, estou só conjecturando, né? Só conjecturando. Paulo, você falou isso aí, onde que está isso? Eu não entendi isso não. E não, Paulo, não, mas na palavra está assim, um pouquinho diferente, mas amém. Sabe? Isso é enriquecedor da igreja. Nós
não julgarmos, mas compartilharmos, checarmos, examinarmos. O que a palavra do Senhor nos ensina? Examinais as Escrituras para que cuidares ter nela vida eterna. Então, examinar as Escrituras todos os dias. E o examinar é como se fosse um processo jurídico. Você vai detalhe por detalhe ali, o artigo tal, esse processo, um detalhe por detalhe. Então, examinar é um detalhe, é buscarmos cada vez mais conhecermos a palavra do Senhor. Isso que eles tinham diferente dos Tessalonicenses. Eles receberam com sede, com alegria a palavra do Senhor. É como se, lembra daquela passagem da semeadura? É uma semente que caiu em uma boa terra. Então, que eu e você possamos ser boa terra. Nós não vamos ser espinheiros, pedregais, apenas caminho, que eu e você possamos ser boa terra. Se a semente, a mensagem de Deus, pega no seu coração, vai frutificar, vai crescer, vai florescer, vai dar fruto, possamos fazer isso. E eles liam ali no Velho Testamento, iam checando item por item, né? Nós também não podemos acreditar em tudo não, tá, irmãos? Às vezes a gente vê um vídeo no YouTube, vê um pregador, aí viu só uma palavra, rapaz, descobriu um negócio assim que eu nunca vi na vida. Cuidado, cuidado, cuidado. Estamos falando de uma igreja que tem 2023 anos, né? Desde que Jesus nasceu, igreja física, né? Será que, de repente, assim, algo muito especial que ninguém nunca viu antes? Cuidado, checa antes, procura mais autores, vai na palavra do Senhor, busca o Senhor. Às vezes nós nos enganamos. Pessoas que enviadas, a palavra do Senhor nos fala que enviadas por Satanás para perturbar, para atrapalhar o seu entendimento, para tirar do caminho, como se fossem lobos, para te tirar do caminho, para te matar, se aproveitar de mim e de você. Às vezes para querer condições especiais de crescimento pessoal, profissional, para favorecer uma outra pessoa. Então nós temos que ter cuidado também para não acreditar em tudo. Isso é muito perigoso. Ainda mais hoje em dia, né, que aqui, se eu abrir aqui agora, vai ter milhões e milhões de mensagens, pregadores, e nós não podemos tornar uma pessoa de Deus. O fulano, ele prega e nunca erra. Não, todos nós estamos sujeitos a errar. Por isso nós temos que checar a palavra do Senhor, temos que ter cuidado desse aspecto. Estamos quase acabando, tá, irmãos? Para resumir, então, quais foram os exemplos dos bereanos? Deixaram um calor aqui, deixa eu ver. Então vamos lá. Receberam a palavra do Senhor de bom grado e com entusiasmo, ou seja, com alegria. Então, a palavra do Senhor fala que feliz ele vai quem ouve e guarda. Temos vários versículos que nós citamos ao longo desse mês sobre guardar a palavra do Senhor no meu coração, para quê? Não pecar com o Senhor. Então, feliz é quem guarda a palavra do Senhor para viver. Tem a mente aberta, ou seja, não é que mente aberta que fica viajando, não. Mente aberta tira aqueles bloqueios, sabe? Tira aquela sujeirinha, aquilo que está atrapalhando aqui. Abre um pouquinho aquilo que às vezes é nossos conceitos, preconceitos, razões. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Vamos ouvir um pouco mais. Às vezes o irmão fala um negócio, a gente já vai com o coração duro. O irmão começou a falar e já interrompe, já corta. Não concordo. Não. Vamos ter um pouquinho mais de fruto do Espírito. Vamos viver um pouco mais do fruto do Espírito. Exercer isso. Então, está preparado para ouvir a palavra do Senhor. E também, irmão, às vezes a palavra está sendo pregada aqui, na sua casa, ou na rua, onde quer que seja. É difícil ter concentração, né? Às vezes está aqui, ó, sentadinho aqui, o celular está aqui do lado. Aí deixa a internet ligada, dá um truco. E já começa. Daqui a pouco é aquela oração. Nossa, está quente. Nossa, está frio. Nossa, e fulano bocejou, o outro tossiu, o outro espirrou. É muita coisa que tem que distrair a gente, né? Em casa, quando você vai separar 10 minutinhos para ler a Bíblia, parece que você lê 10 vezes, 5 versículos e você não entendeu nada, né? E aí, é um desafio para nós, irmãos. Inclusive, né, para estudar, na vida estudantil mesmo, profissional, todos nós estamos sujeitos a isso. E nós temos que cada vez mais também
criar ferramentas, formas de, como os bereanos, de estar ali, estou prestando atenção no que está sendo pregado, não só prestando atenção, estou ouvindo, guardando e aplicando, praticando. Então, criarmos. O que me distrai? Às vezes eu estou aqui na igreja, ou em casa, o que me distrai? O que me atrapalha de ouvir a palavra, examinar, guardar? O celular, então, vou deixar aqui no modo avião, vou deixar no meu jeito, vou deixar longe de mim, vou fechar a porta do quarto. Irmãos, nós precisamos de criar estratégias para examinarmos a palavra do Senhor cada vez mais com afinco, né? com dedicação, para que ela possa estar investindo no nosso coração. Mas não sermos movidos pela emoção, como nós falamos, os sentimentos pessoais. Às vezes a gente fala assim, ai, foi lindo, foi, né, uma palavra maravilhosa e tal, mas será que foi mesmo? Às vezes foi algo que foi dito do homem que mexeu só com o seu sentimento, que às vezes fez você lembrar de coisas do passado, de traumas, de infância, quase uma regressão que te move o seu coração, mas só uma emoção. Não estou falando que não podemos chorar, pelo contrário, que maravilha, podemos nos quebrantarmos na presença do Senhor aqui, o Senhor visitando a palavra, nos quebrantarmos na presença do Senhor, mas só temos cuidado. Eu e você, nós precisamos ter cuidado com tudo isso que nós estamos falando aqui. Não deixarmos aqui os nossos laços, né? Então assim, eu sou amigo do Renan aqui, aí tem outro irmão que falou algo, pregou, aí às vezes falou alguma coisa para corrigir o Renan. Assim, não, meu amigo, meu brother, não. Esse irmão aqui está em pecado, essa palavra dele, não, o Renan é meu brother, meu amigo. Irmãos, não podemos ter cuidado para não deixar que os nossos laços de amizade, né, de às vezes família, ou até mesmo afinidade, né? Nós não somos todos amigos de todo mundo, de ir lá para casa, comer, né? Entrar na cozinha, abrir a geladeira, não tem como, irmãos, não tem como. Mas nós não podemos ter divergências assim, de contenda, de dissensão, isso não é todo mundo que se chama para dentro da sua casa, mas nós não podemos ferir e matar ninguém. Então vamos deixar que esses laços familiares às vezes nos levam a matar uma pessoa, matar um profeta, matar um pastor, matar um líder, simplesmente porque eu tenho laços de amizade, né, de afinidade com o irmão. Essas coisas não podem ser motivo de mover o nosso coração. Nós temos parcialidade, nós temos que ser imparciais. Falamos sobre examinar as escrituras com os erros, né, de todos os dias, aí como ele estava. Importante, irmãos, que temos que ter muito cuidado em pegarmos um texto, um versículozinho aqui, e aplicarmos fora do contexto. Quer ver um que é bem conhecido? Tem muitos, né? Tem um que fala bem assim: porque diante dele a tristeza se torna em alegria. Mas que pensa, coisa linda. Sabe quem está falando? Do Leviatã, ou seja, do diabo. A gente pega um versículozinho, sabe o que a gente mal acostumado? A gente pega às vezes assim, Deus fala comigo, versículo, desce. Aí antes está falando assim, quer ver a planta e ranger de dentes, e morte, destruição, e não sei o quê. Aí não, mas esse versículo aqui é para mim. Eu acho que não estou em comunhão, não. Irmãos, Deus fala, quando você pega um capítulo e lê inteiro, quando você lê 3 versículos, 10 versículos, quando você abre aqui um versículo, Deus fala com você, Deus fala. Mas nós não podemos tornar a palavra do Senhor como um instrumento de sorte ou azar. Eu abri aqui, dei sorte, quero um texto bom, hein? Esse texto aqui é denso. Esse texto é para mim. Saiu um texto ruim, esse aqui é para a irmã que está do meu lado. Aí a gente vai. Então, eu tudo posso naquele que me fortalece. Que bênção. Mas você está disposto a falar aqui que Paulo falou? Que eu sei padecer fome, sei padecer necessidade, sei ter riqueza. Então, assim, apesar, olha o que Paulo está falando, apesar de que passei momentos bons ou ruins, apesar de tudo, eu sei que o Senhor Deus, Ele me fortalece. Mas ninguém não fala, eu tudo posso, eu posso tudo. Não é assim não. Então a gente tem que ter cuidado para não pegar só um versículozinho aqui fora do contexto e aplicar e pum. Fala aí. Esse versículo aí, as pessoas falam, eu não posso, foca só nisso. Posso, mas se esquecer naquele que fortalece. Verdade, é isso mesmo.
Como é que Deus vai te fortalecer se você não está nele, né? Eu tudo posso, mas esquece, você tem que estar nele, você tem que estar nele, amém, maravilha. Muito bom. Estamos quase irmãos, é só mais um pouquinho aqui para a gente concluir. Então, buscar todos os dias. E Paulo aqui também, vocês acham que foi, né? Ele pregou lá, né? Foi tudo certinho assim, ficou em paz. O que aconteceu? Percebido também. Começaram a. Sabe o que aconteceu? Aqueles judeus lá de Tessalônica, que não ficaram felizes em perseguir lá em Tessalônica, começaram a se juntar para perseguir lá em Bereia também. Aí, os irmãos lá se juntaram para dar um jeito para Paulo seguir adiante da agenda que ele tinha. Mas apesar de Paulo ter seguido, Silas e Timóteo eles continuaram pregando a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, a obra de Deus não depende de mim e de você. Não depende de ninguém. De ninguém. A palavra continuou, Deus continuou operando. Mas é diferente. Eu quero estar fazendo parte do Senhor. Eu quero estar fazendo parte da obra do Senhor. Vou coisa linda dele. Obrigado. Então, Silas e Timóteo, eles continuaram perseverantes. Mesmo que Paulo seguiu, eles continuaram. Para pegar a palavra do Senhor também, irmãos, precisamos de organização. Precisamos. O Senhor pode se pregar de qualquer jeito, né? A qualquer momento. O Senhor nos ensina a pregar em tempo e fora de tempo. Então, qualquer momento é hora de pregar a palavra do Senhor, mas só que nem em qualquer lugar que você pode pregar do mesmo jeito. Na rua, você pode pregar, falar, está tudo certo. Na igreja, nós temos que estar sendo guiados pelo Espírito Santo, acima de tudo. Mas só que tem que ter um mínimo de organização também, né, irmãos? Não, também, vai ficar. Eles aqui estão organizados, culto lá, pregando a palavra do Senhor continuamente. Para quê? Para que as bases sejam fortalecidas, para que eles possam, é muito interessante essa expressão que eu vi um tempo. A videira, ela cresce, ela vai crescer. Só que é o seguinte, se você não der um fortalecimento nela, ou impulsionar um pouquinho, ela vai crescer de qualquer jeito, fica pesada, quebra. Mas quando você tem a videira, né, e você corta um pouquinho das treliças, um pouquinho só, você vai direcionando para onde ela vai crescer. Ela vai crescendo, 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 ela vai espalhando. Mas a treliça não pode ser maior que a videira, senão a videira suporta. Você mata a videira. Mas se você coloca um pouquinho de treliça aqui, ali, a videira vai crescendo. A nossa vida também é assim. Nós temos que ter bases na palavra do Senhor, mas temos que multiplicar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Sermos multiplicadores, imitadores de Cristo. Como Paulo fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Possamos multiplicar isso. E aqui agora, realmente, para encerrarmos. Sabe qual foi o resultado? Os bereanos que receberam de bom grado, né? Eram considerados mais novos, receberam a palavra, examinando as escrituras, creram, muitos deles, versículo 12, por favor, Bruno, 17 e 12. Sabe qual foi o resultado? Diz assim, 17 e 12: de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. O maior resultado de que a palavra foi de Deus, que foi realmente eficiente, que foi segundo o Espírito Santo de Deus, é que se a palavra é de Deus, mediante o Espírito Santo, essa palavra gera fé, gera que pessoas passam a crer em Jesus, pessoas passam a ter suas vidas transformadas. Irmãos, nós vivemos um momento muito especial na nossa geração de que Deus quer operar isso no nosso meio. Deus tem operado, mas Deus quer fazer muito mais. Avivamento através da palavra do Senhor, através da oração, através da operação do Espírito Santo. E que eu e você possamos ser multiplicadores. Primeiro, sermos boa terra, mas também florescermos para que isso possa multiplicar, gerar salvação de vidas. Aqui, pessoas, mulheres, que naquela época as mulheres eram um pouco deixadas de lado, né, irmãos? Elas não eram tão valorizadas, era questão cultural. Mas não só mulheres, como mulheres gregas, ou seja, que eram pagãs, nem conheciam a palavra do Senhor, se converteram, e de classe nobre ainda, pessoas de renome, e ainda muitos varões. A palavra de Deus, irmãos, gera isso em nossa vida: salvação, crescimento,
sem distinção, se é pobre, se é rico, se é alto, se é baixo, se é novo, se é velho, sem distinção. E mesmo com as oposições, a palavra do Senhor vai crescendo em nossas vidas, vai multiplicando. Então, para encerrar, eu peço que vocês coloquem de pé, nós encerrarmos aqui. Que eu e você possamos ouvir a palavra de Deus de mente e coração abertos. Amém? Mente e coração abertos. Que eu e você possamos estudar e examinar a palavra de Deus com profundidade, todos os dias. Se aparecer algo que está te atrapalhando, te distraindo ou te perseguindo, não desista. Que eu e você não possamos desistir diante do que nos rouba. Que eu e você possamos aceitar também as correções mediante a palavra do Senhor, levando nada para o lado pessoal, sentimental, nada porque às vezes são as nossas coisas do cotidiano, da história, mas que nós não possamos levar nada disso tudo, tomar partido por essas questões, mas que possamos, acima de tudo, dar as glórias e honra ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe. Que eu e você possamos ser crentes uns de Bereia. Não que eles são crentes perfeitos, não, esse não. Não tem que ninguém é perfeito, muito menos os pastores, não tem ninguém perfeito. Muito menos eu estou falando aqui, mas que possamos ser como os de Bereia, firmes, a palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo. É graça e poder, é conhecimento e poder. Não é só conhecimento, não é só não. Graça, poder, conhecimento, escritura, é o equilíbrio disso. Amém? Você pode parar um pouquinho agora. Estamos aqui encerrando. Glorifique um pouquinho o nome do Senhor. Glorifique por esse dia de hoje. Glorifique pela palavra de Deus, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus que eu represento em nós. Glorifique o Senhor pela sua vida, pela sua família. Estamos findando mais um ano. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Somos gratos a Ti. Aleluia. Senhor, te louvamos, te bendizemos, porque a Tua palavra, Senhor, é viva, eficaz, ela opera, liberta, purifica, perdoa, transforma o nosso coração, nos alimenta, Senhor. Glorificamos porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Glorificamos, Senhor, porque não somos merecedores, mas a Tua palavra tem alcançado o nosso coração. O Espírito Santo de Deus tem nos visitado. O Espírito Santo de Deus tem falado a cada um de nós. Glorificamos, Senhor, mas pedimos que a Tua palavra possa todos os dias ser guardada em nossos corações, que possamos multiplicá-la, fazê-la crescer, em nome de Jesus. Em Teu nome dizemos, Senhor, que a graça maravilhosa do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, as doces e santas consolações do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, seja por todos nós, por todo Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podemos assentar. Deus nos abençoe.